Saudações, turma! Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre análise de Pareto, conforme prometido. A análise de Pareto, pessoal, só para explicar bem rápido, é uma ferramenta muito usada na gestão da qualidade, porque ela ajuda nós a priorizarmos focos de trabalho, né? Muitas vezes os problemas eles se avolumam e se caracterizam de várias formas, com muitas variáveis influenciando nesses problemas, e nós temos que botar foco nisso aí, né? A gente tem que ter alguma ferramenta que nos diga, olha, o melhor a ser atacado, a prioridade a ser atacada, ou as prioridades são essas. Então é isso que a gente vai ver através dessa ferramenta. Eu vou tratar aqui do primeiro exercício, vocês têm isso aqui no material disponibilizado, e depois vocês já vão ver, né, com a ferramenta Excel, que não é muito complicado, e vocês tentem fazer os demais seguindo essa mesma lógica. Bom, aqui está o material que eu deixei para vocês em Excel, ele tem várias abinhas aqui, eu estou fazendo a do exercício 1. Já tem uma tabela que nós vamos preencher e vocês vão ver aqui do lado, ó, vai aparecer um diagrama que a gente chama então de diagrama de Pareto, onde essas questões de priorização vão ficar mais claras. Voltando então para o nosso exercício, né, faça um diagrama de Pareto. Aqui ó, é uma empresa que detectou uma quantidade de itens com defeito, 8 itens com defeito, e chegou à conclusão, né, fez um estudo lá e tentou avaliar se os defeitos tinham alguma coisa a ver com os operadores, as pessoas que estão trabalhando nos equipamentos. Então ele chegou à conclusão que o operador A, né, vou marcar aqui, ó, tinha 8 itens com defeito. Tá? Já o operador B, 11 itens com defeito. O operador C, 10. Tá? E o operador D, 11. E tem mais um aqui que é o operador E. Então são 5 operadores com 9 defeitos. Observe que todas essas questões aqui vão parar lá no nosso diagrama. Então, vou botar aqui o operador A. Vamos digitar aqui, né? Operador A. Tá? Eu já vou colocar aqui todos os operadores. Então, esse aqui vai ser o B, o C. Tá? Claro que numa empresa a gente vai botar o nome das pessoas, né? E dependendo, ou algum tipo de outra identificação. Tá? E o E. Tá? Muito bem. Tá? Então, voltamos lá para o nosso problema. O A tinha 8, o B tinha 11. Vamos colocar isso lá. Na quantidade aqui eu coloco, então, 8, 11. Você já começa a ver que está aparecendo um desenho ali. O C, 10, o D, 11. E o último, 9. Muito bem. Tá? Esses eram os defeitos. Um total de 49 defeitos, então, que apareceram lá em determinado momento na produção desta empresa. Observe que aqui ó, não tem nada muito fácil de se entender ainda, a coisa está bem misturada. Então, o recurso que a gente sempre usa para fazer uma análise de Pareto é ordenar a tabela do maior para o menor. Aí vocês vão ver que isso aqui já vai fazer mais sentido. Tá? Para fazer essa ordenação, pessoal, dá para fazer no manual. Vou pegar aqui, ó, já sei, estou vendo no visual aqui que a tabela é pequena, né? O maior é 11, né, que é o B, depois empata com ele o D, também é 11, aí eu botaria o 10. Podia fazer isso aqui manualmente? Podia, tá? Mas já como o Excel nos dá ferramentas, a gente vai usar a ferramenta do Excel. Então a gente marca aqui, tá? Essas duas colunas que são as que me interessam. Eu vou aqui em classificar, selecionar e usem personalizar classificação. Aí ele vai dizer, ó, eu quero classificar pela quantidade, sim. Eu vou ordenar pela quantidade. Os valores que estão ali, do maior para o menor. Tá? Se não tiver assinalado esses valores na planilha de vocês, vocês procurem ali que vocês vão conseguir assinalar. Tá? Depende, pode ser que tenha alguma diferença de versão, mas na versão que eu tenho aqui é super fácil fazer isso. Tá? Então, vou fazer isso, ó, ele fez automático. Né? Botou o B e o D primeiro, o C, o E e o A. Né? Foi o menor, que teve menor número de defeitos. Observe que aqui, então, o gráfico de Pareto, ele mostra, então, uma escadinha aqui, né, no nosso caso, que vai decrescendo, né, do maior para o menor. E aqui estão os vários operadores. O gráfico de Pareto é um gráfico misto, pessoal. Ele tem aqui uma parte de barras, que é regulado aqui pelas incidências de defeito, falhas. Aí eu boto a grandeza que eu quero
mensurar, o que eu quero considerar na minha análise, pode ser valores financeiros também, tá? Muito similar à famosa curva ABC que vocês aprendem lá em estoque, logística e tudo mais, que a gente chega a trabalhar aí até nos trabalhos de conclusão de vocês, tá? Mas o fundamento é o mesmo, né? Tentar ver quais são, né, os fatores que mais têm influência no problema, tá? Então eu vejo eles aqui individualmente e no acumulado eu vejo eles aqui, ó. Por exemplo, essa linha laranja está me dizendo que o operador B, se eu olhar aqui mais ou menos do lado, ó, tem sozinho 10%, ou melhor, 11 ocorrências, que está aqui, ó, aqui, essa coluna das ocorrências, né? E essa outra parte aqui, né? Essa outra vertical me dá o percentual, de 0 a 100, então 22, tá? Esse pontinho aqui que está meio fraquinho, ó, tá? É uma inflexão que tem que ser considerada para cada um dos fatores. Então, por exemplo, no acumulado do B com o D, eu já tenho em torno de 40%. Dá para olhar aqui também na tabela, mas quando a tabela é muito grande, tem muitos componentes, fica mais complicado, é melhor ver no gráfico. Tá? Então, observem que, desculpe, eu estou meio rouco, mas vai ter que ser assim mesmo. Observem que daí, com o operador A mais B mais C no acumulado, eu tenho em torno de 60 e poucos por cento, quase 70%, 65%. Tá? Então aqui a gente tem um olhar aproximado, aqui se eu quiser eu tenho um olhar preciso, mas o gráfico já nos diz muita coisa. Observem que não deu muita diferença, pode ver que a escadinha aqui está bem rasa, né? 11 para 8, estatisticamente falando, não tem muita diferença. Tá? Então acaba que a curva de Pareto aqui do nosso gráfico de Pareto deu quase uma reta. Observe que os percentuais acumulados aqui, ó, não deram diferenças muito significativas. A regra diz o seguinte, que eu devo fazer um corte, eu devo priorizar quando eu chegar em torno de 80%, ou próximo ou passando um pouquinho dos 80%, não precisa ser exatamente 80%. Aqui eu tenho 84%, mas observe, daí eu vou ter que pegar no acumulado o B, o D, o C e o E. É muita coisa, tá? Normalmente a priorização não dá tantos elementos assim. Claro, numa amostra pequena de 5 operadores, a situação é mais didática para que a gente possa ter uma ilustração. Mas observem que, né, eu vou pegar 4 de 5, então eu já estou priorizando quase tudo. Então, o que isso me diz? Né? Esse desenho aqui ele é muito significativo. Ó, quase não tem diferença entre o maior e o menor. Então não há nenhum destaque, não há nenhum barrão aqui que se destaca dos demais. Significa que a variável operadores não é muito influente na questão das falhas. Tá? E observe também que a linha laranja, que é a do gráfico de Pareto, deu praticamente uma reta. Ela não tem a forma de uma curva que vai, né, se alinhando aqui no final. Então isso aqui também é um demonstrativo de que não há tanta divergência entre os vários fatores analisados. Porém, né, eu tenho que tirar alguma conclusão disso aqui. A conclusão que eu tiro, então, é que a variável operador, né, pessoas, aqui no caso, não é influente no número de defeitos. Essa é a conclusão. Tá? Agora, observe assim, ó, eu vou simular aqui uma situação. Né? Vamos dizer que o operador B tinha dado 30 falhas e o C 20. Ó, observem como já deu diferença. Ó, 30, 20. Né? Observem que aqui já apareceu uma curva, mais típica da análise de Pareto dentro daquilo que a gente espera. Os últimos operadores aqui, o C e o E, não deram muita diferença entre eles, mas o operador B e o D somados, ó, juntos aqui, eles já são em torno de 65% dos meus problemas, tá? De tudo que foi apontado. Agora, no caso aqui, eu tenho 77, só o B e o D já tem 50. Ainda não deu próximo dos 80. Aí se eu pegar o C, que deu 10, né, aí eu já vou ter 78. Então, se eu quisesse fazer uma priorização, pegaria o B e o D, num primeiro momento, esses são os maiores destaques, mas poderia, em último caso, pegar o C também. Mas como aqui deu tão pouca diferença, nem seria tanto a prioridade. Né? Eu vou começar a minha análise de causas depois, pelo B e pelo D. E aí a pergunta que se faz, pessoal, ela fica bem focada. Ó. Em vez de eu dizer por quê, se lembram da análise dos porquês, dos métodos por que a gente analisava lá nas não conformidades? Né? Por que temos 77 falhas, ou tivemos 77 falhas? É uma pergunta muito genérica, tá? Para iniciar um método por quê. Agora, quando eu chego aqui e pergunto, por que eu tive
30 falhas ou 30 defeitos só no operador B? Ou por que eu tive 50 defeitos só nos operadores B e D? Aí a análise já fica mais focada. Com isso fica mais fácil a gente chegar nas causas do problema e atacar aquilo que realmente interessa, que são os problemas de maior destaque. É assim então que funciona a análise de Pareto. Espero que vocês tenham aprendido. E aí, vamos fazer os mesmos exercícios aqui. Aqui no final tem um modelo para carros, problemas em veículos, que já também dá uma ilustração de uma análise de Pareto aqui, usando marcas de veículos que mais deram problemas aí numa empresa montadora, por exemplo, uma oficina mecânica ou, enfim, em algum segmento automotivo. Tá? Vocês têm o exercício 2, o exercício 3. Aí aqui é só uma interpretação, depois vocês têm que escrever aqui o que interpretaram. Cuidado com o exercício 4, ele pede 2 Pareto, um com análise da frequência dos problemas e outro com análise de custo. Tá? Então aqui nessa coluna vocês vão ter custo. Toda a atenção do mundo para resolver isso aí, mas vocês vão chegar lá. Tá? Essa é a explicação, sigam essa lógica, só vou colocar aqui de volta os dados originais. Tá? Então, nesse primeiro caso, a conclusão que se chega é que o fator operador não é significativo, não é relevante, então não influencia decisivamente o nosso número de efeitos. Sigam adiante nos demais exercícios, bom trabalho, até a próxima. Vamos desligar aqui o nosso Tipicam. Tchau!